Eu vou dar início à apresentação do trabalho, que tem como título Elaboração de cerveja tipo Ale fonte e com alto conteúdo de fibra polidextrose. Ele foi realizado pela ex-aluna Juliana Martins Braz, está sendo apresentado por mim, Ana Flávia Della Testa, e orientado pelo professor Oswaldo Kameyama, todos do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidentes. Na legislação brasileira, encontramos que cerveja é a bebida resultante da fermentação por meio de levedura ou do extrato de malte, que passa primeiramente ali por um processo de cocção adicionado de lúpulo. Também cita que uma parcela da cevada malteada ou do extrato de malte pode ser substituído por adjuntos cervejeiros, além de se adicionar corantes, saborizantes e aromatizantes. Em questão de consumo, entre as bebidas alcoólicas existentes, a cerveja é a quinta mais consumida no mundo, sendo que no Brasil, além de ser a terceira mais consumida, ele é o terceiro maior produtor dessa bebida. Com o aumento na busca por alimentos saudáveis, o mercado vem tentando se moldar quanto a isso, viabilizando então o desenvolvimento de uma cerveja com características funcionais. A polidextrose é uma fibra solúvel do grupo dos polissacarídeos que possui propriedades prebióticas e reduz o índice glicêmico. E devido a esses efeitos benéficos à saúde, ela vem sendo aplicada em alimentos, oferecendo assim melhores produtos ao consumidor. Diante disso, a adição dessa fibra na cerveja tipo Ale proporcionará benefícios à saúde e, ao mesmo tempo, acarretará prazer ao consumidor. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a adição de polidextrose na produção de cerveja tipo Ale, verificando o efeito da adição da fibra na turbidez. A produção dos 20 litros de cerveja tipo Ale ocorreu no Laboratório de Bebidas do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidentes, de maneira artesanal, seguindo a formulação disposta na tabela 1. Então, foram utilizados os seguintes ingredientes: água filtrada, malte Pilsen Premium, malte Pale Ale, malte Cará Blonde, malte Cará Ruby, lúpulo Azacca com 12,1% de alfa-ácido, lúpulo Azacca com 5,4% de alfa-ácido, fermento seco de alta fermentação e açúcar invertido. A cerveja produzida foi então dividida em 3 lotes de 4.000 ml cada, seguindo a legislação brasileira para as designações de fonte e alto conteúdo. Aqui na tabela 2, a gente consegue analisar a quantidade de adjuntos cervejeiros que foram adicionados em cada amostra. Então, na primeira amostra, chamada de controle, não foi adicionada nada. Na amostra 2, denominada fonte de fibra, foram adicionadas 120 gramas de polidextrose. E na amostra 3, denominada alto conteúdo em fibra, foi adicionada 240 gramas de polidextrose. Para a análise físico-química da turbidez, foi utilizado um turbidímetro microprocessado de bancada 2 alpha-kit, sendo que o equipamento foi calibrado com a amostra padrão de formazina e para cada tratamento a leitura foi realizada em triplicata, sendo expressa em unidades nefilométricas de turbidez. Também foram direcionadas amostras de cerveja para realizar a análise sensorial, com o intuito de desenvolver alguns testes para descrever as condições de turbidez do produto de acordo com os consumidores. Então participaram 88 consumidores não treinados de ambos os sexos, com faixa etária entre 19 e 63 anos. Cada provador avaliou 3 amostras de cerveja, sendo amostra 1, controle, sem adição de fibras, amostra 2, fonte de fibras e a amostra 3, alto conteúdo em fibra. Inicialmente foi aplicado o teste de ordenação com o objetivo de avaliar a turbidez. Cada consumidor examinou as amostras codificadas e fez uma ordenação de menor intensidade de turbidez para a maior e da esquerda para a direita. A ficha utilizada está demonstrada na figura 1. Em seguida, foi aplicado o teste de ideal,
com o intuito de descrever as condições ideais de turbidez do produto de acordo com a avaliação dos indivíduos. Então, as amostras foram avaliadas utilizando a ficha representada pela figura 2, indicando mais 4 e menos 4 para a turbidez que está extremamente mais ou menos longe do ideal, respectivamente, e 0 para a que corresponde turbidez ideal. Então, como foram avaliados esses testes? Os dados físico-químicos de turbidez e sensorial no teste do ideal passou pela análise de variância e teste de Tukey, com nível de significância menor ou igual a 0,05, utilizando o software estatístico SensoMaker. Já o teste de ordenação passou pelo teste de Friedman e tabela de Newell e McFarlane, para o nível de significância de 5% para a comparação entre as amostras. Dando início aos nossos resultados, para o parâmetro turbidez dos tratamentos estudados, foram encontrados os valores contidos na tabela 3. Nota-se que houve diferença significativa entre eles. A maior turbidez foi alcançada pela cerveja com alto conteúdo em fibras, seguido da fonte e, por último, controle, sem adição de fibras. A partir do teste de ordenação e após as análises estatísticas, os resultados obtidos são apresentados nas tabelas 4 e 5. Dessa forma, após a análise, fica perceptível que a amostra contendo fonte de fibra demonstrou maior intensidade no atributo turbidez. Por último, a tabela 6 apresenta os resultados das médias do teste ideal para o atributo turbidez. Como já dito anteriormente, neste teste, a média mais próxima de 0 é a que apresenta maior proximidade com o ideal. Sendo assim, em relação à turbidez pela análise estatística, não houve diferença significativa ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey entre as amostras. Porém, elas obtiveram uma turbidez acima do ideal conforme a avaliação dos consumidores. Por fim, a conclusão foi que os dados dessa pesquisa demonstram que à medida que aumentamos a quantidade de fibras adicionadas, maior será a turbidez encontrada. Porém, sensorialmente, não há diferença significativa entre elas. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Obrigada pela atenção.